Vamos ficar de pé, vamos fazer um momento de oração antes, para que o Senhor possa preparar nossos corações nessa noite. Coloca a mão no seu coração nessa noite, que você nessa noite possa preparar o coração para receber dessa palavra. Uma palavra forte do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo diz que a fé vem pela pregação. Então eu acredito que a pregação ela gera a fé em nós, nos leva a crer, a se aproximar do coração de Cristo. Então que nessa noite você possa preparar o teu coração, você que está aqui, que está em casa acompanhando, que o teu coração essa noite já seja tocado pelo poder do Espírito Santo. É a partilha da palavra, é a graça do Espírito Santo que será manifestada sobre nós nessa noite. É o amor do Senhor que nos alcança de uma forma especial. Essa noite veremos essa manifestação do poder de Deus e como Deus insiste no coração do homem, como Deus insiste nos nossos corações de uma forma especial, conhecendo as nossas fraquezas, conhecendo as nossas limitações. Deus insiste nos nossos corações, Deus vem ao nosso encontro, Deus nos persegue com o seu amor para nos curar, para nos restaurar, para nos preparar para viver na eternidade com Ele. Então Deus sabe o que necessitamos, sabe o que é melhor para nós. Então é a nossa confiança em Deus, é o Senhor nos chamando a confiar cada dia mais no seu amor, na sua divina misericórdia. É o Senhor que nos chama a cada dia a conversão, a mudança de vida, a mudar o caminho. É a metanoia, mudança de pensamento, mudança de direção. É o Senhor que nos chama a se voltar ao seu coração, porque o homem se perde facilmente diante do seu caminho. O homem se perde diante das suas decisões, das suas escolhas. Por isso que o Senhor nos deu a graça do Espírito Santo, para que tenhamos sabedoria, para que sejamos direcionados ao seu coração pela sua graça, porque o homem é lento nas suas decisões, é lento, o pecado deixa o homem lento, e Deus dá a graça do Espírito Santo para que sejamos ágeis na decisão e na busca pelo seu amor. Coloca a mão no teu coração, deixa queimar o Espírito Santo de Deus, deixa a graça de Deus essa noite queimar sobre o seu coração, deixa o amor do Senhor queimar na tua alma nessa noite. É o Senhor que vem avivar o nosso coração, é o Senhor que derrete o gelo do nosso coração, é o Senhor que rompe com a nossa frieza espiritual, é o Senhor que nos cura, que nos liberta nessa noite, é o Senhor que nos restaura pelo poder do seu Espírito Santo. Quanto amor de Deus por nós, meus irmãos, quanta graça de Deus, e vamos mergulhar na palavra, no discernimento que o Senhor vai nos dar nessa noite. Vamos como germinar essa palavra em nossas bocas, vamos nos alimentar, é alimento sólido da graça de Deus, é alimento do poder do Espírito Santo que alimenta a nossa alma, que nos faz homens e mulheres restaurados, novos pela graça de Deus. Então é o Senhor que nos toca nessa noite, é o Senhor que nos alcança, é o Senhor que nos persegue. Pensa bem isso, o Senhor, Ele nos persegue para nos curar, para nos transformar. O Senhor nos persegue para renovar todo o nosso viver. O Senhor nos persegue para dar do seu amor aos nossos corações, para curar as nossas feridas. Olha como Deus olha para nós como pessoas limitadas, como Deus conhece o coração do homem, sabe o quanto o homem é limitado e precisa do seu amor, da sua graça. Que o teu coração essa noite seja preparado para vivenciar essa graça em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar. E os irmãos que estão em casa já acompanhando aí, já vai compartilhando essa live, essa pregação do grupo de oração Amor da Cruz, a qual faço parte, a qual sou coordenador, estou coordenador nesse tempo. E essa noite, de uma forma especial, creio que o Senhor vai falar de forma poderosa aos nossos corações, tanto os irmãos que estão aqui na igreja, como aqueles que estão acompanhando em casa.
Creio que o Senhor vai tocar os corações, porque Deus não se limita com a sua graça. Deus fala de uma forma especial ao nosso coração. E creio que esta noite você já está recebendo cura e libertação pelo poder da palavra. A unção do Espírito Santo já está sendo derramada ao anunciar o Evangelho, ao pregar o Evangelho, porque Pedro, quando estava pregando na casa de Cornélio, o Espírito Santo foi derramado e aqueles que estavam lá ficaram cheios do Espírito Santo, porque é a manifestação do poder de Deus. Porque o homem, quando fala em nome de Jesus, porque São Paulo já dizia isso, ninguém pode falar Senhor, Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. Ninguém pode falar o nome de Jesus se não for movido pelo Espírito Santo, porque só verá os sinais, a graça, a manifestação do poder de Deus, a transformação dos corações, se o Espírito Santo operar e agir através da oração e da pregação. Então, humanamente não temos força alguma, mas quando estamos cheios do Espírito Santo, quando deixamos o Espírito Santo agir em nós, o Senhor derrama graça, o Senhor cura, o Senhor liberta, porque essa é a sede do coração de Deus, de transformar e curar as nossas feridas, de tocar os nossos corações. Deus tem sede da nossa alma. É a palavra de Santo Agostinho que dizia que Deus tem sede de que tenhamos sede dele. Deus tem sede de nos transformar, de curar as nossas feridas. O Senhor nos alcança de uma forma especial nessa noite para curar as nossas feridas, para nos dar a paz que tanto necessitamos. O homem procura paz, o homem clama pela paz de Deus no seu coração, mas muitas vezes não quer trilhar um caminho de paz. Muitas vezes não busca beber da água aonde está jorrando, vai pelo caminho contrário e por isso está com sede e por isso acaba vivendo a tristeza, as enfermidades. E é sobre isso que a gente vai partilhar essa noite, como Deus nos olha, como Deus, desde o Antigo Testamento, já falava para Israel, para o seu povo, chamando o povo à conversão, manifestando a sua misericórdia. Então pega comigo a palavra, livro de Oséias, no capítulo 14, versículo do 1 em diante. Vamos ver o que o Senhor está falando através do profeta Oséias. Vamos, pega comigo então, capítulo 14, versículo 1 em diante. Vamos pegar toda essa parte do capítulo 14 e vamos então entender e meditar o que Deus quer falar ao nosso coração. Oséias, que era um profeta do Senhor, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que era usado poderosamente para anunciar a palavra de Deus. Oséias significa Deus salva. Então, Oséias, como sendo escolhido por Deus, foi chamado, levantado por Deus para anunciar a palavra para Israel, para o povo de Deus. Vamos entender então. No versículo 1 em diante. Volta, Israel, ao Senhor teu Deus, porque foi teu pecado que te fez cair. Muni-vos de palavras de súplicas e voltai ao Senhor. Dizei-lhe: perdoai todos os nossos pecados, acolhei-nos favoravelmente. Queremos oferecer em sacrifícios a homenagem de nossos lábios. Assírio não nos salvará, não mais montaremos nossos cavalos, e não mais teremos como Deus obra alguma de nossas mãos, porque só junto de vós encontra o órfão compaixão. Curarei a sua infidelidade, ama-o-eis todo coração, porque minha cólera apartou-se deles. Serei para Israel como o orvalho,
ele florescerá como o lírio, e lançará raízes como o alamo. Seus galhos estender-se-ão ao longe, sua pulência igualará a da oliveira, e seu perfume será como o odor do Líbano. Os de Efraim virão sentar-se à sua sombra, cultivarão o trigo, crescerão como a vinha, e serão famosos como o vinho do Líbano, que terá ainda Efraim de comum com os ídolos. Eu mesmo que o afligi, torná-lo-ei feliz. Eu sou como o cipreste, sempre verde. Graças a mim é que produzem frutos. Quem é o sábio? Atenda a estas coisas, que o homem inteligente reflita nelas, porque o caminho do Senhor são retos. Os justos andam por eles, mas os pecadores neles tropeçam. Palavra do Senhor. Olha que tremenda essa palavra dessa noite. Oséias está narrando aqui essa experiência de Deus com o seu povo. É interessante porque Oséias está falando com Israel. Israel estava na ruína total. Israel estava distante de Deus. Israel estava na enfermidade, estava na pobreza, estava adorando ídolos, estava distante da graça do Senhor. Se olharmos o livro de Oséias, do capítulo 1 ao capítulo 13, porque Oséias tem 14 capítulos. Este que eu acabei de ler é o último capítulo do livro de Oséias. Do capítulo 1 ao capítulo 13, Deus está exortando Israel. Deus está falando da vida errada que eles estavam levando. Deus estava falando da ruína de um povo que estava distante, de um povo que estava enfermo, que estava destruído pelo seu pecado, porque não buscou em Deus, porque não acreditou no Senhor, não confiou no Senhor. E a consequência desse povo foi a desgraça, foi a ruína total. Israel estava sobre ruína, mas Deus, através desse último capítulo de Oséias, Deus, ele chama o seu povo ao arrependimento. Deus manifesta a sua misericórdia, mesmo o povo sendo infiel, mesmo o povo estando distante. Deus continua insistindo ao povo: volta para o meu coração, volta para a adoração verdadeira, porque o povo adorava ídolos, estava em maldição, em ruínas. O povo estava errando o alvo, Porque pecado no grego significa errar o alvo. O povo estava pecando, estava errando o alvo, que era o coração do Senhor. E o Senhor então manifesta a sua misericórdia e fala ao povo, logo no início, se do capítulo 1 ao capítulo 13, o Senhor exorta, mostra a ruína que estava Israel, mostrando: olha o que vocês estavam vivendo, olha o que vocês estão vivendo, olha o que levou os ídolos, a adoração aos ídolos, porque Isaías 45:5 vai dizer: eu sou um Deus sem rival, não há outro Deus além de mim. Então o povo buscando um outro caminho diferente do Senhor, mas Deus insiste ao povo, Deus insiste a Israel, mostrando que a decisão daquele povo, a busca daquele povo, os levou à ruína, os levou à enfermidade, à pobreza, à miséria. E somente em Deus aquele povo conseguiria ser restaurado. E Deus mostra isso falando no início aqui do capítulo 14. Deus já começa dizendo: volta, Israel, ao Senhor teu Deus.
como mostrando o caminho correto, mostrando para Israel: se vocês continuarem insistindo pelo caminho errado, pela desobediência, vocês se afastarão cada vez mais de mim e vocês cada vez mais entrarão em ruínas. Vocês serão destruídos. Mesmo Deus vendo a ignorância do povo de Israel, mesmo Deus vendo que o povo rejeitou, Deus alerta o povo como um pai que ama o seu filho, chamando a se corrigir, a parar de errar. Então Deus mostra o pecado. É interessante porque é Deus que está falando através de Oséias. Deus mostra mesmo na cara do povo de Israel: vocês pecaram, vocês estão sobre maldição, sobre ruína, olha a situação que vocês estão vivendo. Como alertando o povo, abrindo os olhos. Olha como Deus insiste. E muitas vezes o Senhor, Ele é duro conosco, porque a gente é teimoso, a gente insiste em ficar no erro, mesmo sabendo que aquilo está nos levando à morte, à destruição, mesmo sabendo que é um caminho de pecado. Não é isso que o mundo hoje vive? O mundo hoje busca caminhos alternativos, busca caminhos diferentes dos de Deus, do coração de Deus, sabendo que Deus é o que dá a graça, é o que dá a cura, é o que dá a libertação, sabendo que Deus, Ele é o que dá o amor. Muitos insistem em buscar no orgulho, na maldade, no ódio, na vingança, na falta de perdão. Muitos insistem em continuar sofrendo. Então o Senhor, Ele fala: volta, Israel, ao Senhor teu Deus, porque foi teu pecado que te fez cair. Então olha quanto amor de Deus por nós, porque nós nos encaixamos muito bem nessa leitura, porque muitas vezes somos esse povo teimoso, pecador, como Israel foi. E Deus, com o seu amor imenso, misericordioso, vem ao nosso encontro. Não é à toa que você está aqui ou está ouvindo essa pregação. Deus está falando aos nossos corações. Deus está falando: volta, filho amado, volta para o meu coração. É tempo de perseverar, é tempo de buscar a minha graça. A cura que o seu coração necessita não está no seu orgulho, não está no seu ódio, não está na sua vingança, não está no pecado que você está vivendo. A cura, a libertação, a paz que tanto você tem clamado está no meu coração. É Deus mostrando o caminho, meus irmãos. É Deus agindo com a misericórdia. A misericórdia de Deus briga com a sua justiça, porque todos nós, pelo pecado, é interessante, né? Eu até comentei em outras lives um assunto que ficou bem polêmico, do Lázaro, né? Algumas pessoas colocando assim: devemos orar pela alma do Lázaro, e muita gente falou: não, ele é um demônio, não sei o que lá, se colocando no lugar de Deus. Quem é que julga? É Deus. Deus é o justo juiz. E Oséias fala exatamente que Deus, lá no versículo 13, antes, Oséias diz que Deus não é homem, não pensa como os homens, porque nós somos orgulhosos, nós somos vingativos. Olha o que a igreja ensina. A igreja ensina que devemos orar pelas pessoas falecidas, porque não sabemos se ela se arrependeu no último instante da sua vida. Então a igreja nos ensina sempre a orar pelos falecidos. A igreja não dá nome de condenados, de pessoas condenadas. A igreja não dá nome porque sabe que pela misericórdia de Deus a pessoa pode se arrepender no segundo tempo, no 45 do segundo tempo. Mas será que pode? Está bem claro na palavra. Bem claro, havia 2 ladrões do lado de Jesus, um do lado direito, outro do lado esquerdo. E Dimas era o chamado bom ladrão, né? Porque ladrão é ladrão, né?
Por que é chamado bom ladrão? Porque ele se converteu no alto da cruz. Ele estava sendo condenado pelos crimes que ele cometeu, porque a cruz naquela época era sinal de maldição, era uma das piores condenações para os criminosos. Jesus, lógico, foi condenado injustamente, foi perseguido, mas Dimas estava ali como um ladrão, pagando pelos seus erros, mas ele reconheceu em Jesus o Salvador. Ele reconheceu em Jesus a promessa da salvação. Ele deixou que o amor do Senhor entrasse no seu coração, porque para que a misericórdia de Deus ocorra sobre um coração, para que a misericórdia de Deus aconteça sobre a vida de uma pessoa, ela tem que aceitar, ela tem que abrir o coração para a misericórdia do Senhor, para a graça de Deus. A pessoa vive no pecado, Deus é misericordioso. Não, meu irmão, se você não mudar de vida, se você não buscar uma vida nova em Jesus, a misericórdia de Deus não faz efeito, porque a misericórdia de Deus é para quem se arrepende, é para quem quer uma vida nova, para quem se quer realmente uma conversão, quer a graça de Deus, para quem olha para a sua vida e fala assim: eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso amar, eu preciso perdoar, eu preciso mudar de vida, porque eu estava num caminho de morte. Então aí que a misericórdia de Deus acontece. Então foi o que aconteceu exatamente com Dimas. No segundo tempo, aos 45 do segundo tempo, ele se converteu e falou para Jesus: lembra-te de mim quando estiverem no paraíso. E Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então não sabemos aquele tempo entre a morte da pessoa, entre a vida e a morte da pessoa, a experiência que ela teve com Deus, não sabemos. Isso pode, mas como que a pessoa pode se converter assim, de uma situação para outra, em questão de segundos, que a pessoa se mata, a pessoa é morta, a pessoa, sei lá, tem um ataque do coração? O nosso tempo é diferente do tempo de Deus, porque quando vivemos essa passagem da vida para a morte, vamos para o julgamento final, e o tempo é diferente. É até um exemplo, a Glória Polo, ela era uma mulher aparentemente católica, mas não vivia a fé católica na prática, e ela acabou sendo atingida por um raio. Um raio caiu sobre ela, ela foi para o hospital, e chegando no hospital, o corpo dela estava praticamente todo queimado devido ao raio, e ela veio a óbito na mesa de cirurgia. Ela veio a óbito. Aconteceu então que já tinham dado o óbito dela. Um homem que morava na rua, ele viu uma reportagem num jornal que uma mulher tinha sofrido um acidente devido a um raio que caiu sobre ela. Esse homem, ao ver essa situação, ele se ajoelha e começa a clamar a misericórdia de Deus, pedindo a Deus que não permita que essa mulher morra. Começou a pedir a Deus a misericórdia sobre essa alma. Ele não conhecia, mas por amor ele orou a Deus por aquela pessoa, pela Glória Polo. E o que aconteceu? A oração daquele homem tocou o coração de Deus de uma forma profunda. Deus falou para a Glória Polo: pelos pecados que você cometeu, você já estaria condenada, mas você vai ter uma nova chance, porque um homem viu uma reportagem, viu um jornal e clamou pela tua alma, e por isso eu vou te dar uma nova chance. E ela voltou ali, ela estava já em óbito, voltou à vida, e hoje ela testemunha em todo mundo a experiência que ela teve com Deus. Deus chamou ela ao juízo final e mostrou para ela os pecados que ela cometeu. É a balança da salvação, Mostrou para ela toda a vida dela, mostrou lá os pecados que ela cometeu, os abortos que ela ajudou a cometer, mostrou toda a situação dela
longe da graça de Deus. E aí, interessante que ela fala o seguinte, que Deus falou para ela assim: você é católica? Ela falou: sou católica, batizada, sou católica. Então me diga os 10 mandamentos. Eita, olha só. Aí ela não soube falar os 10 mandamentos. Acho que nem o primeiro ela soube. Então, mas Deus deu a graça dela voltar à vida e ela testemunhar essa experiência que ela viveu com Deus. Então, olha só, ela ali naquele momento ela veio a óbito, mas diante de Deus há outro tempo. Deus teve o tempo de mostrar toda a vida dela, todo o pecado que ela cometeu, e porque Deus é o justo juiz. Então olha que interessante isso, meus irmãos. Olha o que Oséias está dizendo aqui. Deus está chamando o povo à conversão. Deus está chamando o povo a vivenciar a sua graça, a voltar para o seu coração. Deus está chamando o povo à misericórdia. Deus está chamando o povo à misericórdia. Olha o versículo 4: curarei a sua infidelidade. Curarei a sua infidelidade. Nós somos tão lentos para responder à graça de Deus. Não é assim? A gente se acomoda fácil, a gente deixa as coisas do mundo nos levar, a gente deixa as situações. Hoje uma amiga minha mandou uma mensagem para mim, chorando e dizendo que teve decepções com alguns amigos e ela estava muito triste. Eu falei assim: minha irmã, tenha personalidade. Seja uma mulher de personalidade, não deixe que as pessoas tirem a paz do teu coração, roube o que Deus te deu, que é a graça, que você possa confiar em Deus, confiar na misericórdia do Senhor e deixar que Deus te fortaleça e restaure a sua vida. Se estão falando mal de você, se estão apontando o dedo para você, os santos diziam: quando estiverem passando por dificuldade, por provações, olhe para a cruz e cala-te, porque Jesus, que não teve nenhum pecado, que era o santo dos santos, não reclamou no alto da cruz. Nós que somos cheios de pecado, temos os nossos pecados, vamos reclamar do quê? Então olha para a cruz e cala-te. Então é a misericórdia do Senhor que chega aos nossos corações, nos chamando a essa mudança de vida, nos chamando a se aproximar novamente do coração do Senhor, a perseverar na graça do Senhor. Felizes somos nós se o Senhor nos encontrar na sua segunda vinda. Quando Jesus voltar na sua segunda vinda, Ele nos encontrar lutando. Porque santo não é aquele que não peca. Todo homem tem os seus pecados. Seja como a igreja separa os veniais, mortais ou capitais, o homem traz consigo o pecado, devido à inclinação que ele tem diante do pecado. Mas sabemos que para se santificar é necessário a luta, a perseverança na graça de Deus, porque há uma diferença muito grande, meus irmãos, e isso nos leva a meditar sobre o que Deus está falando para Israel, para o povo, o seu povo. Porque há uma consequência devido ao pecado original. Todos nós, todo homem, toda mulher, sofre devido ao pecado original. Porque Adão e Eva pecou no paraíso e nós todos recebemos como herança o pecado original. Nós temos essa inclinação, os nossos desejos. Nós temos esse desejo, o homem velho que quer o pecado, que quer se alimentar do pecado. E temos o homem novo, a mulher nova, que quer a graça de Deus, que quer as coisas do alto. Como diz em Colossenses capítulo 3, buscar as coisas do alto. A nossa alma, o nosso espírito, ela clama pela graça de Deus. Mas os nossos desejos, a carne quer o pecado. Quer se distanciar da graça de Deus, quer os prazeres do mundo. Então, há essa inclinação do homem, por isso que Deus nos deu a graça do batismo, porque o batismo, ele nos leva, nos transforma de criatura para filhos de Deus, e o pecado original é apagado em nós, através do batismo, do sacramento do batismo.
mas ficam as sequelas do pecado. Mas temos força pela graça de Deus, pelo batismo, pelo Espírito Santo, para vencer o pecado. Então é uma consequência, temos a nossa fragilidade, mas há uma consequência pelos nossos pecados cometidos. Uma coisa é o pecado original, que trouxe essa inclinação sobre nós, essa fraqueza, mas outra coisa é o reflexo dos nossos pecados cometidos. Porque toda ação tem uma consequência. Se a gente desobedecer a Deus, como o povo de Israel estava falando, se buscarmos Deus, outros ídolos, ou melhor, deuses, em vez de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, colocamos pessoas, colocamos nosso trabalho, dinheiro, carro, os bens materiais. Se deixarmos que isso tome a frente de Deus, isso terá consequência. Todo pecado cometido tem consequências sobre as nossas vidas e não tem como apagar isso. Vamos sofrer pelos nossos erros cometidos. Então, diante de toda decisão que tomamos, tem uma consequência. E isso pode ser evitado sobre nós. Isso pode ser evitado. Um exemplo, um jovem começa a ter relação sexual com a namorada e a namorada fica grávida. Foi um pecado cometido. Fora do tempo, porque não estavam preparados, não tinham nem trabalho, ou ainda tinham a sua vida para viver, tinha ali a sua juventude para ser vivida, mas as etapas foram passando de etapas, pulando etapas, e agora tem uma responsabilidade de uma criança. Lógico que a criança é graça de Deus, mas a consequência do pecado trouxe situações de sofrimento. Às vezes não tinha nem condições de se sustentar, agora vai ter que sustentar uma criança. Pulou etapas, é consequências dos pecados cometidos. A pessoa está enferma, a pessoa ela tem ódio no coração, ela tem falta de perdão, ela não perdoa, ela insiste no ódio, na vingança. Qual é a consequência disso? Não tem como plantar banana e colher abacaxi. Quando se vive a maldade, se planta a maldade, você colhe maldade. Quando você planta as coisas boas, você colhe coisas boas. É a consequência. Então o Senhor chama Israel a voltar ao seu coração. Para de insistir no erro. Vocês não estão vendo que vocês estão numa ruína, na enfermidade, na pobreza? Isso está destruindo vocês? Voltem para mim. Por isso que é interessante, né? A igreja que foi fundada por Jesus foi para a conversão do mundo, né? Da humanidade. A igreja é a porta por onde devemos entrar para a salvação. A igreja no original do grego significa carol. Carol significa Deus convocando a humanidade a voltar aos seus braços. Jesus está de braços abertos no alto da cruz, esperando que voltemos aos seus braços. Jesus quer nos acolher, porque só assim teremos a eternidade na graça de Deus. Teremos a salvação de Deus em nossas vidas. Somente através da igreja. Por isso a igreja é um meio de salvação para a humanidade, porque é através da igreja que você tem os sacramentos. Não, eu vivo a minha igreja em casa mesmo. Muito importante a igreja doméstica, porque é lá que vem as vocações, é a família. Mas lá na sua casa você não vai conseguir comungar o corpo de Cristo, você não vai ter a confissão como o perdão dos seus pecados, você não vai receber a graça de Deus como os sacramentos nos oferecem, como a Santa Missa no altar do Senhor nos oferece. Então é necessário entrar por essa porta para receber da graça de Deus. E a misericórdia de Deus se manifesta de uma forma poderosa sobre as nossas vidas. Olha o que o último versículo aqui está dizendo. Quem é o sábio? Quem é sábio? Atenda a estas coisas.
Deus chamando a misericórdia, chamando ao arrependimento, chamando a conversão. Volta para o meu coração, recomeça, volta para o primeiro amor, recomeça a sua história. Quem é sábio, atenda a estas coisas. O Senhor nos dá a sabedoria para acertar. O Senhor nos dá a sabedoria para curar a nossa alma, curar o nosso coração ferido. O Senhor nos dá a sabedoria. O homem sábio, ele busca o que é melhor para a sua alma, o que edifica a sua alma. O homem sábio quer a graça de Deus. Converte o teu coração para Deus. Então, quem é sábio, atenda estas coisas. Que o homem inteligente reflita nelas. Olha que tremendo isso. O Senhor nos chamando a ser sábio, mostrando o homem inteligente. Aquele que é inteligente, ele busca o melhor caminho, ele busca acertar o alvo, né? Que é diferente do pecado, que é errar o alvo. Ele busca a graça e a santificação de Deus. Então, Deus está falando para nós, como desperta do teu pecado, da sua vida errada longe de Deus, volta para o meu coração, converte o teu coração. Olha o que Deus está falando. Quantos se afastaram da graça de Deus? Quantos estão vivendo uma vida morna longe da graça do Senhor? Viviam uma experiência profunda com o amor do Senhor e se afastaram. Deus está condenando? Não. Deus está chamando a conversão. Deus está livrando da morte, porque o salário do pecado é a morte, vai dizer o apóstolo Paulo. Então o Senhor está nos chamando a viver a vida, e vida e abundância no seu amor, na sua graça. Quem é o homem inteligente, reflita nelas, porque o caminho do Senhor são retos. O caminho do Senhor é reto, não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Satanás coloca muitas vezes pedras no nosso caminho para que a gente desvie o caminho, para que a gente saia do caminho do Senhor. São situações que nos levam ao ódio, à vingança, às preocupações, as aflições. São situações diversas que o inimigo coloca nas nossas vidas para que a gente perca a nossa fé. E o homem sem fé, ele fica cego espiritualmente. O homem sem fé, ele se perde pelo caminho, ele anda na escuridão. Então o Senhor, ele vem como iluminando, como dando a sua graça para que tenhamos a sabedoria e a inteligência para seguir o caminho reto do Senhor. O caminho reto do Senhor. Para se chegar ao coração do Senhor, ele dá um caminho, ele dá uma estrada. Pensa você numa estrada, de um lado só tem mato, do outro lado só tem morro. Você vai querer pegar um atalho pelo mato ou pelo morro? Não, o caminho que você vai seguir é aquele caminho que foi te dado. É aquele que está ali asfaltado, ou pode ter terra, mas é um caminho que você sabe que vai conseguir chegar do outro lado. É isso que Deus está falando aos nossos corações. Não podemos pegar atalhos, não podemos sair do caminho do Senhor. Precisamos seguir, ser obedientes a Deus, para poder acertar e para poder viver a felicidade e a graça no coração. Os justos andam por eles. Olha que Deus está falando através de Oséias. Os justos andam por eles, mas os pecadores neles tropeçam. O justo sabe qual é o caminho a seguir, sabe que ele tem que tomar a decisão do perdão, sabe que ele tem que buscar a misericórdia do Senhor, que ele tem que confiar em Deus. Ele sabe que ele tem que preencher o seu coração com o amor do Senhor, mesmo diante das provações, das aflições, mesmo diante das dificuldades, perseverar na graça de Deus. Mas, olha só, mas os pecadores neles tropeçam. Por quê? Os pecadores são aqueles que desobedecem a Deus, como Israel estava fazendo antes. Os pecadores são aqueles que não querem ouvir a voz do Senhor, se colocam como seu próprio Deus. Eu sou o Senhor da minha vida e eu faço o que eu quero. Eu sigo o caminho que eu quero, eu vivo os prazeres, eu vou curtir, eu vou fazer aquilo que me der na telha.
então tropeça. Uma pessoa que anda na escuridão, que anda no escuro, ele não sabe o que está diante dele. Ele não sabe se tem um buraco, se ele vai cair, se ele vai tropeçar, não sabe. Então é a cegueira espiritual daqueles que querem continuar só no pecado, que não querem viver a conversão, que não deixam a palavra de Deus entrar no coração, porque essa é a dinâmica da conversão. Primeiro escutamos, buscamos entender o que está sendo falado por Deus. Eu preciso mudar de vida, eu preciso deixar os meus apegos, os meus desejos, eu preciso viver uma vida de oração, eu preciso buscar o amor de Deus e renunciar o ódio, a vingança, a falta de perdão. Eu preciso viver mais na confiança em Deus, fortalecer a minha fé na oração, no jejum, na penitência, na Santa Missa. Eu preciso ser melhor diante de Deus, agradar o coração do Senhor. Eu preciso ser perseverante na graça de Deus. Então, eu estou caminhando pelo caminho do Senhor. Estou andando num caminho iluminado. A palavra não é luz para os nossos passos, então sabemos aonde estamos pisando. Então são caminhos firmes. Mas quando a gente anda no escuro, é desobediência, é vida de pecado, não confessa, não vai à Santa Missa, não perdoa, enche o coração de ódio, de vingança, quer viver somente pelas coisas do mundo, os prazeres, acaba ficando cego e tropeçando. E aonde vai dar cada caminho? É interessante quando eu até estava falando na live sobre o caminho do céu e do inferno, né? O que a gente vive aqui na Terra a gente está se preparando para o que a gente vai viver na eternidade. Se você está trilhando o caminho de graça, você está se preparando para o céu. Se você está vivendo o caminho de desgraça, você está se preparando para o inferno. Porque, eu quero o pecado, quero as coisas do mundo, não quero viver o amor de Deus, não quero a obediência. Estamos nos preparando para quê? Então, quando vivemos no amor do Senhor, na misericórdia de Deus, quando buscamos o perdão, que é algo difícil, é para os corajosos. Confiança em Deus não é para qualquer um, é para aqueles que querem o céu, querem a graça de Deus, para aqueles que querem receber as bênçãos de Deus, para aqueles que querem ser curados das suas feridas, que querem ser libertos. E é uma luta, são os guerreiros do Senhor. Somos chamados a combater o bom combate, como dizia o apóstolo Paulo, a trilhar um caminho de graça. Não é fácil. Por isso que a vida dos santos foram vida de mártires, vida de sofrimento. Não teve santo que não sofreu. Muitos foram martirizados, muitos perderam muito para ganhar Jesus. Então, que a nossa vida de sofrimento nos edifique. Porque uma coisa é viver na graça de Deus. Todo sofrimento que é sofrido por Jesus, pela causa de Cristo, edifica a alma, santifica. Deus te dá a graça. Mas quando você sofre pelo pecado, pelas coisas do mundo, é um sofrimento em vão. São lágrimas jogadas fora. Porque não tem recompensa nenhuma, não tem graça nenhuma. Graça nenhuma. Então o Senhor nos chama a conversão, como Ele chamou Israel através do profeta Oséias, chamando a viver a misericórdia. Olha que tremendo, Deus insiste nos nossos corações. Deus não quer saber o que você fez no seu passado. Mas João Paulo, eu pequei, eu fiz isso, eu cometi adultério, eu matei, eu roubei, eu traí, Deus não quer saber. Deus quer saber do teu coração agora convertido. Deus quer saber do que você quer agora, porque isso, o seu presente, é o que vai definir o seu futuro. O que você está vivendo hoje, a sua decisão, é o que vai refletir sobre o seu futuro. Porque o passado já passou, o futuro ainda é ilusório, né? Não existe, mas o presente é real. Então, a partir de um coração convertido, de um coração que busca mudar de vida, é um coração que se abre à graça de Deus,
Satanás sim joga o nosso passado na nossa cara, nos condena, mas não devemos ouvir a voz do demônio, mas sim do Senhor, que nos chama a viver a misericórdia, que nos perdoa. Deus essa noite olha para nós e diz: é o meu amor, a minha misericórdia te perdoa. Recomeça a sua história, começa a acertar a partir de agora, reescreve a sua história, porque enquanto tivermos vida, temos a chance de recomeçar, de mudar de vida e de alegrar o coração do Senhor, porque depois da morte já não adianta mais, acabou. Se morremos no pecado, como diz o catecismo da igreja, basta um pecado mortal para que sejamos condenados ao inferno. Então Deus não quer que ninguém se condene, que ninguém seja condenado ao inferno. Pelo contrário, Deus chama o homem à conversão, à mudança de vida, a viver o seu amor, a viver a sua misericórdia. Olha que Deus tremendo que nós temos. Olha como Deus insiste com a sua misericórdia. Mesmo errando, mesmo tropeçando, o Senhor fala: filho, eu te dou uma chance de recomeçar a sua história. Eu estou te dando a chance de receber a minha graça, de ser salvo. Então essa noite essa palavra cai forte nos nossos corações, como caiu a palavra de Oséias para Israel, para o povo de Deus. Deus nos chamando à conversão, a viver o seu amor em nossos corações. E quem é aquele que vai nos levar para o amor de Deus? O Espírito Santo de Deus. Por isso foi nos dado o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que dá força para o homem vencer as tribulações. Não queira vencer as tribulações pelo ser humano. Por isso o apóstolo Paulo dizia: orai sem cessar. É necessário estar em oração para combater o bom combate, para vencer as tribulações, para vencer as lutas que temos travado. Por isso é necessário oração. Por isso é necessária a intimidade com Deus através da oração. Que sejamos homens e mulheres de oração, que buscam no coração de Deus a força necessária para receber a graça. Que possamos trilhar através da oração, através da perseverança, um caminho de graça, para que um dia no céu estejamos a eternidade, passaremos a eternidade com Deus. Então vamos deixar o Espírito Santo curar as nossas feridas. Vai ficando de pé neste momento, e eu te convido, você que está em casa assistindo essa live, essa pregação, que você já se coloque em oração também, que o Espírito Santo essa noite seja derramado com poder sobre a sua vida. Não é porque estamos aqui, você está aí na sua casa, que a graça de Deus não vai ser derramada. Pelo contrário, Deus ele vai derramar o poder, a unção, a graça sobre a sua vida. Aí aonde você está, o Senhor vai te alcançar, a misericórdia do Senhor vai alcançar o teu coração ferido. Quantos corações feridos nessa noite, quantos corações precisando de cura, de libertação, e é o poder do Espírito Santo essa noite que é derramado sobre nós. E eu te convido a levantar os seus braços, a clamar o poder de Deus, a se render à ação do Espírito Santo de Deus, a deixar o Espírito Santo de Deus tocar o teu coração ferido, a falar: Jesus, cura as minhas feridas, cura, Senhor Jesus, com a tua graça. Seja aquele povo que clama pela graça de Deus, que se arrepende dos seus pecados e se volta para Deus, clamando a misericórdia, clamando a graça. Deixa o Senhor te levantar das suas quedas, deixa o Senhor curar a ferida, a sua angústia, a tristeza do teu coração nessa noite. Nada é impossível para Deus. Deus quer realizar os milagres que você tem clamado, que você necessita nessa noite. Deixa Deus manifestar o seu poder sobre a sua vida. Recebe o poder de Deus essa noite. Recebe a unção do Espírito Santo a curar. É o Senhor curando o físico, emocional, espiritual. É o Senhor dando a paz sobre o seu coração que estava angustiado, que estava sendo destruído pelas angústias, pela preocupação, pela tristeza. É o Senhor te dando a paz que significa cura completa, a paz que é a graça santificante do Senhor sobre a nossa alma, sobre o nosso coração. Recebe o poder de Deus, recebe a unção, recebe as maravilhas do Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, eu profetizo a unção do Espírito Santo a ser derramada,
Eu profetizo a cura das suas feridas, a cura física, emocional, espiritual. Eu profetizo a libertação sobre toda a opressão que estava sobre a sua vida. Eu profetizo a graça de Deus essa noite em nome de Jesus. Que o poder do Espírito Santo seja derramado com poder sobre a sua vida, que o fogo do Espírito Santo abrase o teu coração, incendeie o teu coração nessa noite, homens e mulheres de fogo sendo levantados, homens e mulheres evangelizando, profetizando a graça de Deus, cumprindo a missão de Jesus, homens e mulheres sendo missionários, sendo igreja nessa noite. O Senhor te levanta nessa noite, o Senhor ressuscita a sua fé que estava morta, o Senhor Ele aquece teu coração, incendeia o teu coração, que o teu coração, que a tua alma seja impactada pelo poder de Deus nessa noite. Recebe em nome de Jesus o poder de Deus, a unção do Espírito Santo a preencher o vazio da tua alma. Shiri canta labassuri, canta labashuri, alabassúria. Ore canta labashuri, alabassúria. Recebe esse impacto de amor, recebe a unção, é o amor de Jesus que queima no teu coração nessa noite, é o amor de Jesus que aviva a tua alma nessa noite. É o Senhor que te leva a vivenciar uma experiência de graça, te leva a voltar ao primeiro amor. Essa noite o Senhor ressuscita a tua fé, essa noite o Senhor desperta a tua fé. É a Israel, é o povo de Israel sendo despertado para a conversão, é o povo de Israel sendo avivado. Você faz parte desse povo que está sendo tocado pela graça de Deus, que é clamado, que é chamado a viver a misericórdia do Senhor. Shiri canta labassuri, canta labassúria. Nós clamamos o teu poder nessa noite. Eis o teu povo que levanta um clamor a ti, Jesus. Eis a Israel, Senhor, teu povo amado, escolhido por ti, Senhor, que é restaurado, que é curado, que é liberto pela tua graça, Senhor. Esta noite nós nos levantamos como homens e mulheres de fogo, Senhor, desejando a tua graça, desejando a tua unção. Opera os teus milagres, Senhor, opera as tuas curas, opera a tua graça em nossos corações. Precisamos de ti. Fala com Jesus neste momento, fala para o Senhor, fala para o Senhor: eu preciso de ti, Jesus, eu preciso de força, eu preciso da tua graça sobre as áreas da minha vida. Eu tenho passado diversas dificuldades, sofrimento, provações. Senhor, me dá força, cura, Senhor Jesus, as minhas feridas, liberta-me, Senhor, de todo mal, quebra as correntes malignas da minha vida, Senhor. Dá-me da tua graça, Senhor. Essa noite eu clamo o derramamento do teu Espírito Santo, o batismo de fogo, Senhor. Manifesta o teu poder, manifesta a tua unção. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Eu clamo o batismo de fogo essa noite, Senhor, sobre todos os irmãos que estão aqui, estão em casa, sobre todos aqueles que estão ouvindo, irão ouvir essa pregação, ouvirão essa oração. Que sejam repletos do teu poder, que sejam avivados pelo poder do teu Espírito Santo, sedentos, Senhor. Levanta um povo sedento pela tua graça. Realiza o teu avivamento de amor sobre nós, Senhor, curando as nossas feridas, restaurando as nossas vidas, Senhor. Shiri alaba canta alaba alaba yele alaba yele. Ori canta alaba shiri alaba yele. Ori alaba canta alaba shiri alaba yele alaba. Ori alaba yele alaba yele. Shiri alaba yele canta lá. Vai sendo impactado pelo poder de Deus. É o manto de Nossa Senhora de Pentecoste que nos cobre nessa noite. É o coração de Nossa Senhora, o coração imaculado de Nossa Senhora que nos envolve, que nos leva ao coração de Jesus. Maria vai à nossa frente, ela vai esmagando a cabeça da serpente, ela vai nos direcionando ao coração de Jesus, ela intercede por nós nessa noite. É o manto de Nossa Senhora que te cobre nessa noite. Sente o manto de Nossa Senhora te cobrindo. Sente o cuidado de Nossa Senhora nessa noite, intercedendo pela sua vida. Nossa Senhora esmaga a cabeça da serpente, destrói com as armadilhas de Satanás sobre a sua vida e te dá a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus, já declara a vitória de Jesus sobre a sua vida, já declara a graça de Deus a ser derramada essa noite sobre a sua vida. É o Senhor a curar, é o Senhor realizando prodígios e milagres. Muitas pessoas que estavam com dores no corpo,
estão sendo curadas neste momento. Muitas pessoas que estavam com ansiedade, pessoas que estavam sofrendo de ansiedade, sendo acalmadas, sendo curadas, pessoas que estavam em depressão, tristes, sendo aliviadas dessa dor, dessa tristeza. É o Senhor dando a paz aos corações. Vai recebendo a paz, vai recebendo esse alívio pela graça de Deus. É o Senhor tirando todo o peso que estava sobre você, é o Senhor tirando todo o peso dos seus ombros, todo o peso que estava sobre a sua cabeça. É o Senhor aliviando, dando a calmaria, é o Senhor dando a paz. É a graça e o amor de Deus manifestando sobre a sua história, sobre a sua vida. Recebe o poder de Deus, recebe o amor do Senhor a curar as suas feridas. Em nome de Jesus, eu declaro, eu profetizo a graça de Deus sobre a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. E profetiza, toma posse, vai agradecendo ao Senhor, vai agradecendo, vai tomando posse da graça, da vitória de Jesus sobre a sua vida. É as correntes que foram quebradas, as muralhas que se romperam, é o poder do Espírito Santo. Muitas pessoas que estavam numa situação de desemprego, de maldição financeira, está sendo quebrada agora toda a maldição financeira. Muitas pessoas que estavam sobre maldição afetiva dentro do seu lar, no seu matrimônio, no seu namoro, o Senhor está neste momento quebrando toda a corrente maligna, toda a herança hereditária maligna que estava sobre a sua vida está sendo rompido, esmagado pelos pés de Nossa Senhora. São Miguel Arcanjo que quebra as correntes malignas. É a graça de Deus que é derramada sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. E declarando essa vitória, vamos aplaudir nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória sejam dadas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vitória em nome de Jesus. E vamos nos consagrar, que seja selado sobre nós tudo que o Senhor realizou sobre nós através da palavra, da oração. Em nossos corações vamos consagrar no coração imaculado de Nossa Senhora, que o manto de Nossa Senhora esteja sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só me despedindo dos irmãos que estão nos acompanhando. Essa pregação também vai estar no meu canal no YouTube. Acompanha lá, João Paulo Fialho Rosa. Está todas as pregações, tem mais de 200 pregações lá, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria Santíssima.